Como comentei com vocês, a gente vai falar de um assunto importante. A atividade física, gente, ela é mais do que recomendada para todas as pessoas. A gente sabe o quanto a gente ganha em saúde, em qualidade de vida, em uma série de aspectos. E quem pratica atividade física sabe o quanto isso faz bem pro coração também, né? A gente se sente bem depois que acaba o exercício. Porém, muita gente tem dúvida quando a gente está falando das varizes. Será que a prática da atividade física, dependendo daquela escolhida, pode aumentar as suas varizes? Então, com a gente, cirurgião vascular, Dr. Carlos Bessa, muito bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui. Prazer nosso sempre. A gente já se cumprimentou aí. E hoje a gente vai discutir um pouquinho desse assunto. Antes de entrar em cada atividade, quando a gente está falando no aspecto geral, a atividade física, o exercício, ele é para todo mundo e deve ser praticado, certo? Sem dúvida. Sem dúvidas. Toda pessoa deve fazer alguma atividade física. Eu sempre brinco que o ser humano é o único da natureza. Tem pessoas que não andam 200 metros por dia, né, Carol? Mora num prédio, pega o carro. E isso faz muito mal, né? Então você pode fazer atividade física sem restrição. Em relação ao tema das varizes, é uma dúvida frequente. A pessoa às vezes tem um pouco de variz na perna, a perna incha, ela tem dúvida se ela pode fazer musculação, se ela pode praticar corrida. De modo geral, não tem restrição à atividade física. De modo geral. Tá. A gente vai falar caso a caso, mas de modo geral não tem. Não tem. Não tem. Pelo contrário, Carol, o exercício, ele melhora o retorno do sangue. A gente já conversou várias vezes sobre varizes, que nós temos dois sistemas de retorno. Um superficial, que é onde as varizes ficam evidentes, sim, e um profundo, que é o mais importante, que drena 80% do sangue da perna. Quando você se exercita, que tem uma contração muscular, essa contração muscular impulsiona o sangue para cima. E isso acaba deixando um volume menor de sangue na pele, certo, que é o mecanismo inicial de formação das varizes. Então é o contrário. Ele ajuda. Ajuda para quem tem o problema e ajuda a prevenir o problema. Então, até para que a gente entenda e até identifique de forma correta, claro que tem que ir ao médico, quem vai dar o diagnóstico é sempre o médico, mas visível, quando você olha ali e vê algo que te chama a atenção, né? Quando a gente está falando de varizes ou das veiazinhas. Como é que a gente, então, percebe que tem uma diferença entre essas varizes e aquelas... Os vasinhos. Os vasinhos mais fininhos. As varizes vão ser sempre maiores? Carol, na verdade, os vasinhos e as varizes são varizes, tá? Só que os vasinhos são varizes da pele, da derme. São chamadas teleangiectasias ou aranhas vasculares. E as varizes mais grossas, essas que você vê na praia, na piscina, pessoas com essas veias saltadas, elas são do tecido celular subcutâneo, está embaixo da pele. Tá. O mecanismo de formação é exatamente o mesmo, é o refluxo. Como forma varizes? Inverte o sentido do sangue. O sangue ele tem que ir na veia da pele para as veias internas, das veias internas para o coração e vai para o pulmão ser oxigenado e começa de novo. Então vamos colocar um videozinho na tela para vocês, olha lá. Para a gente entender como é o mecanismo e, claro, falar da atividade. Olha, essas válvulas, elas são muito importantes, Carol. Todas as veias do nosso corpo têm essas válvulas aí. Elas são tipo portinhas de salão do faroeste, elas abrem só num sentido, tá vendo? O músculo, tá vendo? São fibras musculares, ele contrai e impulsiona o sangue para cima. A hora que ele relaxa, o sangue quer voltar pela gravidade, a portinha fecha, a válvula fecha. Aí não deixa ele refluir. Como que começa a formar varizes? Quando essas válvulas, elas começam a ficar insuficientes. Certo. Elas, talvez apareça, elas não se fecham totalmente. Aí o sangue começa a refluir, a força gravitacional aumenta a pressão na parede da veia, a parede é elástica e ela começa a dilatar. Uau. E esse processo, ele é progressivo. Veia doente, olha lá, transforma veia boa em veia doente, assim vai, entendeu? Olha lá, a válvula não está fechando, tá vendo, Carol? E então ela está refluindo. Acontece, uma vez você comentou, tem aí um fundo hereditário genético, né? Principal é assim, vale primeiro. A gente está falando de um problema que afeta 60% da população. Varizes é extremamente comum. Nenhuma pessoa que está aqui desconhece a existência de varizes, porque é muito comum. Só que tem vários graus, né? E o principal fator de formação é esse aí, a hereditariedade. Não tem jeito. Aí tem a parte hormonal, né?
Vocês são mais propensas do que os homens. 5 mulheres para um homem. E a questão do peso também, do aumento do peso? O peso, ele dificulta, o sobrepeso, ele dificulta esvaziar o sangue da perna. Aumenta a pressão dentro da veia e vai para a válvula fica insuficiente, começa a refluir, começa a dilatar. Tá aí, gente. Então, essas são as causas esse é o mecanismo fisiológico, fisiopatológico da formação das varizes, né? Vamos colocar, então, na tela, agora, os tipos de atividade para a gente discutir um pouquinho. Vamos ver se você se identifica. Manda perguntinha ao vivo no @VocêBonitaTV. Olha lá. Primeira, então, na tela, a gente vai falar de musculação. Essa é a dúvida principal. Puxa, e ainda com essa foto, né? Nesse exercício aí pro quadríceps, você fala, ai meu Deus, acho que pode ter algum problema. De maneira geral, pode fazer musculação. Pode? Pode. Por quê? Vamos pro básico. Tudo que contrai o músculo ajuda a esvaziar o sangue da perna. O que musculação faz? Contração muscular repetidas vezes, com carga. Claro que tem um limite. Eu ia te perguntar da carga. Tem um limite. Se você coloca uma carga excessiva e você já tem uma tendência, uma dilatação, a dilatar essas veias, isso pode sobrecarregar essas veias que já são doentes e pode produzir um aumento. Mas, de modo geral, assim, o fato de você ter varizes não te impede de se exercitar com musculação. Então, tá aí, coloca já na lista musculação. Ok. Já a gente vai mostrar algumas novidades possíveis para a prática da atividade física que pode ajudar, eu acho que todo mundo, mas principalmente quem tem aí já essa questão vascular comprometida. Já a Dr. Carlos Bessa vai contar pra gente como é que a gente usa aqui, ó, as meias, novidades, meia para atividade física, hein? Meia para esporte. Meia para esporte, muito bacana. Vamos para a próxima atividade, olha lá. Na tela, a gente vai falar do CrossFit, polêmico CrossFit. Esse é mais complicado um pouco, né? Puxa vida, qual é a sua opinião quando a gente está pensando nessa questão vascular? Aí é o seguinte, é uma atividade física que aparece o resultado no corpo da pessoa muito rápida, tá? Mas é uma atividade onde você tem carga, você tem uma repetição enorme de exercícios e isso pode produzir uma exaustão muscular, pode produzir micro lesões na parede da veia e tem descrito até pessoas que não não têm fatores de risco para trombose, que desenvolveram trombose pós-CrossFit. Jura? Ai, gente, coisa importante, porque a gente fala tanto da atividade... Tem que ter orientação, né, Carol? Tem que ter orientação. Com orientação de forma adequada, não tem problema. Não, você tem que respeitar o seu limite. Por exemplo, você é uma pessoa que se exercita bastante, você já tem um corpo preparado. Agora, uma pessoa que é sedentária, vai lá na academia do CrossFit e começa a fazer aquela série, agachamento com 80 quilos, entendeu? Não está preparado, e corrida, e séries longas, e volume de peso... Eu acho isso um pouco perigoso, né? Tanto que, assim, das atividades que a gente vai conversar aqui, qual é a que produz mais lesão nas pessoas? É o CrossFit? É o CrossFit. Mais lesão. E a gente sabe que tem muita gente praticando e, claro, não deixa de ser uma prática interessante, desde que tenha a orientação. É que ele aparece o resultado corporal muito rápido, né? Ele bota o corpo ali, vamos dizer assim, ele vai até o limite. Vai até exaustão, né? Te coloca ali até no máximo, você vai numa série que você vai até o limite. Aí tem aquela coisa do tempo também, acaba sendo uma competição com outras pessoas, né, para completar a série. Eu acho interessante, mas tem que ter orientação, né? Os profissionais que estão orientando as pessoas no CrossFit, elas têm que saber o limite de cada um. O seu limite é diferente do meu. Eu vou te deixar uma pergunta, doutor, que eu acho também que vai ao encontro do que a gente está falando, que é a questão da hipertrofia muscular. Quando você quer aumentar, quando você quer ganhar massa muscular, que aquele músculo fique mais aparente e cresça. Se pode ter alguma relação, né, vascular ou até problemas, você me conta já. Deixei uma pergunta importante para o doutor, envolvendo a questão da hipertrofia, que é algo que hoje as pessoas comentam. Claro que o público masculino acaba, enfim, tendo aí, vamos colocar assim, numa maioria, uma busca mais intensa. Mas as meninas estão também querendo, né, ter um tônus muscular, definir e tal. É uma questão que pode prejudicar? Isso é interessante, Carol. Você já deve ter visto fotos de fisiculturistas
esses camaradas de competição, Sim. que eles têm veias visíveis no tórax. Saltadinhas. Saltadas, veias no braço, na perna, às vezes a safena dele é totalmente visível. E isso gera uma dúvida nas pessoas se essas veias visíveis em pessoas que tiveram hipertrofia muscular são varizes ou não. Tá? Na verdade, elas não são varizes. Elas se chamam veias vicariantes. Elas dilataram para acompanhar a hipertrofia muscular. Entendi. Então, o que diferencia quando você olha uma veia visível, se ela é doente ou não? Se a veia é reta, normalmente ela é uma veia saudável. Que interessante. A varizes, ela é uma veia tortuosa. É uma veia com aspecto de serpente, serpentiforme. Então, você olha assim, a veia é toda tortinha. Você vê no braço de uma pessoa aquela veia reta, ela é uma veia boa, uma veia normal. Mas ela está ali saltada exatamente para acompanhar a necessidade de esvaziar o sangue do membro pela hipertrofia muscular. Chama vicariância, é um fenômeno para acompanhar a hipertrofia, não são varizes. Muito interessante, tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Júlia, um beijo. Alongamento antes dos exercícios físicos previne varizes? Na verdade, previne lesões, né? Previne lesões. O que previne varizes é assim, estar fazendo atividade física é uma forma de prevenir, né? Tá. Agora, o alongamento, ele vai prevenir que você tenha uma lesão. Em relação às veias, não tem relação. Não tem relação. Do alongamento. Mas para prevenir lesões. Tem que fazer, antes de fazer exercício, tem que fazer alongamento, tem que fazer um aquecimento. Aquecimento, né? É verdade. Para colocar o corpo ali entendendo que vai começar um exercício legal. E respeitar, né? os seus limites, né, Carol? Você faz bastante exercício, você sabe. Tem que ouvir o corpo. Tem que conhecer o corpo, né? Saber até onde vai. Ele dá ali o sinalzinho, ó, hoje não. Ou hoje tá bacana, pode ir um pouquinho mais, né? A pessoa que faz muita atividade física, ela acaba conhecendo o limite dela, né? Tá aí, tem mais perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, aproveitem. Um beijo. Ai, não consegui ler o nome Na gestação. Aí, é verdade que na gestação os vasos pioram? O que fazer? Doutor, responde daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita, falando a respeito da atividade física versus varizes com o nosso cirurgião vascular, doutor Carlos Bessa. Deixamos uma perguntinha, doutor. Olha lá. Quem escreveu pra gente, então? Na tela, é verdade que na gestação os vasos pioram? O que fazer? É verdade, sim, Carol. Isso é nítido, né? Quem já teve filho sabe que na gravidez aparece um número de veias, tanto os vasos menores, pode aparecer também as veias maiores. Só que a gente tranquiliza as futuras mamães que 80% do que aparece na gestação vai desaparecer espontâneo quando o bebê chegar. Por que aparece? Porque o útero cresce, ele comprime as veias do retroperitônio e aumenta a pressão nos vasos da perna. Então eles dilatam. Tá? Não precisa se assustar, tem que cuidar. Eu oriento as pacientes que estão gestantes a fazerem avaliação vascular pelo menos 2 vezes durante a gestação. Tá. Porque a gestação é fator de risco de complicação vascular, trombose, essas coisas. E a gente orienta a meia, para elas ficarem um pouco mais tranquilas. Aí quando o bebezinho nasce, depois de 1 mês, elas já notam a melhora. Mas isso é bem comum ter a dilatação venosa no período gestacional. Eu vou aproveitar essa pergunta e relacionar com uma outra questão que também é importante mesmo para quem não tiver gestante. A questão quando a gente está falando do sistema linfático. Então a gente tem o sistema vascular, sistema linfático e o inchaço, que a gente diz muitas vezes. E isso uma coisa me lembrou a outra. Até que ponto as coisas têm relação? O ser humano tem 3 circulações. Arterial, venosa, que é o que a gente está falando, e a linfática. A linfática é uma circulação microscópica, Carol. E grande parte dos inchaços são de origem linfática. A retenção... eu estou retendo líquido, já ouviu isso? Muito. Eu estou retendo líquido. Essa retenção de líquido existe e está relacionada com o sistema linfático. E isso não tem aí relação com o aparecimento de varizes? Tem um pouco. Tem um pouco? Tem um pouco. É mais com o aparecimento dos vasos vermelhinhos. Tá. Porque na medida que você incha, sua pele estica e o trauma, ele é um fator de dilatação dessas veias menores, né? Então massagem é indicada. Tem que tratar, né? Nós recebemos muitos pacientes com edema linfático. O edema linfático é uma doença, né? Um transtorno do retorno linfático.
Se ele evoluir ou se tiver alguma complicação, infecção na pele, erisipela, celulite, pode se tornar linfedema, que o linfedema já é um edema que não desaparece, né? Tá. Você fica com aquela perna mais inchada e ele não desaparece. Então você tem que, na verdade, tentar prevenir que o edema linfático, a retenção de líquido, evolua para um linfedema. Então, mais importante aí, nesse caso, é o diagnóstico. Fazer avaliar, tratar. O tratamento é clínico, né? A clínica é soberana. A maioria dos tratamentos são medicamentosos, orientação, compressão elástica, atividade física. É muito importante para quem tem retenção, né? Vamos colocar mais perguntinha do público, já eu mostro para vocês aqui as novidades na mesa. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Pergunta da Gabriela. Cravo da Índia como fitoterápico ajuda nas varizes e microvasinhos? Obrigada. Carol, eu sou adepto de medicação para varizes fitoterápica. Olha, eu uso legal. há mais de 30 anos, eu acredito bastante. Porque muitas das drogas que foram industrializadas, elas são de origem vegetal, né? Tá. Então eu acredito. A gente usa castanha da Índia, um produto que você compra até em feira livre aí, a gente usa para tratamento de varizes, associado com rutina, associado com ginkgo biloba. A gente faz uma... Tudo isso numa manipulação? Manipulação. Que interessante, doutor, não sabia. É muito interessante e resultados muito bons. E existem também produtos industrializados que são excelentes, né? Aqui no Brasil tem uns 4 ou 5 produtos da indústria farmacêutica que a gente utiliza também. Medicina é interessante, Carol, não existe uma regra, assim. Às vezes o que é bom para você pode não ser bom para ela. Então você tem que adaptar a terapêutica ao paciente. Ao paciente. Entendeu? E essa questão da manipulação hoje é algo possível, acessível, é mais uma arma, cada né? vez mais. Mais uma Muito arma. legal. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Camila. Um beijo. Tive síndrome de Cocket, é isso, doutor? E operei em 2014. Hoje tenho muitos vasinhos. Qual a atividade mais indicada? Isso Carol, isso é uma coisa rara que essa moça teve. Síndrome de Cocket é a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, como se formasse uma brida. Aí diminui a luz da veia ilíaca esquerda e aumenta a pressão no sistema da perna esquerda. Então são pessoas que têm... Como que faz diagnóstico? O caso dela, por exemplo. Tem variz atípica. Às vezes tem variz no bumbum, tem umas veias grossas, assim, a perna é um pouco mais inchada que a outra. Aí você investiga, tem esse Cocket. E isso é de correção cirúrgica. Ela operou, mas ela não operou varizes. Ela colocou um stent. Levou um stent nessa área que estava comprimida pela artéria e abriu o stent para normalizar o retorno na veia ilíaca, que é uma veia hipercalibrosa que está dentro do abdômen já. E jovem, né? Jovem. A gente pode acontecer em jovens, né? E por que acontece? Genético, síndrome, né? genético Já também. nasce com essa brida, né? Conforme vai crescendo, vai alterando a circulação de retorno, vai aumentando a pressão dentro da veia e começa a aparecer os sintomas. É raro, isso é bem raro. Tá aí. Obrigada pela pergunta, então, Camila. Ela pergunta da atividade, qual seria a melhor? Para essa menina, depois que corrigiu o Cocket, é vida normal, pode fazer tudo. Pode fazer musculação, pode fazer corrida. E o aparecimento de vaso pode não estar relacionado diretamente ao Cocket, porque é comum, vasos são comuns, né? 60% da população tem vasos. Pode tratar, pode fazer escleroterapia com espuma, escleroterapia convencional. Não vejo problema nenhum. Após a colocação do stent, vida volta normal. Volta a vida normal. E não volta o problema. Não, está corrigido o problema, né? Só que fica com aquela, sabe o que é stent, né? Sim. Uma molinha, né? Uma molinha, nossa, interessante. É tão pequeno, e né? ela entra, é muito interessante, isso é cirurgia endovascular, né? Ela entra fechada e o cirurgião endovascular, ele abre ela no local da lesão. Primeiro balona, né? Põe um balão para abrir a lesão e depois... Para manter aquela abertura, coloca o stent. É bem interessante. Mantendo, então, aumenta o fluxo. Para normalizar o retorno, né? Tá aí. Mais uma perguntinha na tela. Obrigada, Maurício. Sou um jovem de 25 anos e tenho vários vasinhos nos pés. Qual pode ser a causa? Olha que interessante. É comum, lembrando que os homens têm uma propensão menor, 1 para 5. Mas eu tenho muitos pacientes homens da idade dele que têm vasinhos, as aranhas vasculares, tem varizes de grosso calibre. O tratamento é igual o que se faz no sexo feminino. E as causas, hereditariedade, né? Em homem é mais comum a hereditariedade, porque não tem tanta influência hormonal como vocês têm.
O estrógeno, progesterona, ele retém líquido e ele favorece a dilatação das veias. Mas no a homem princípio é menor. não é nada grave. Não. O bom, Carol, é que varizes é de tratamento simples, né? Isso é o bom. Se você fizer um tratamento adequado com um profissional qualificado, um profissional especialista, esse é um outro problema no Brasil que a gente já conversou algumas vezes. Muita gente faz o que não está preparado para fazer. Em cirurgia plástica, em cirurgia vascular, em várias áreas. E aí os erros chegam muitas vezes... Aí depois bate o arrependimento e muitas vezes não tem como voltar atrás, né? Recentemente também vi uma notícia aí também de uma mulher que foi colocar, enfim, a gente volta àquele assunto... né, de colocar mais bumbum ou seio de forma errada, puxa vida. Quando o profissional, o médico, quando ele é treinado para fazer aquilo, ele fez residência, ele tem título de especialista, pode ter complicação? Claro que pode. Medicina não é uma ciência exata, né? Você pode fazer tudo certo, o paciente ter alguma intercorrência, mas você está preparado para tratar a intercorrência. Verdade. É diferente do médico que não tem experiência, se mete a fazer algo que ele não tem experiência, complica, ele não sabe nem o que fazer com o paciente, ele encaminha. Pois é. Pode ser que dê certo em vários, mas para aquele paciente que não der certo, doutor, não tem. Foi 100%, Foi né? 100%, é isso mesmo. Vamos encerrar só comentando o que você Das trouxe meias, aqui. né? A Então. gente não falou da corrida e eu deixei aí pro final para mostrar essa Você meia. já deve ter visto muita gente correndo com isso, não vê? Pois é, uma meia de corredor? Essa meia é uma meia elástica, Carol. Só que ela é uma meia para esporte, tá? Ela tem 20 a 30 milímetros de mercúrio, quer dizer, uma meia medicinal. Tá. E hoje você tem muitos corredores profissionais, maratonistas, que correm com essas meias. Porque os fisiologistas acham que essa meia comprime o sistema venoso superficial, obrigando o sangue a retornar num volume maior pelo sistema profundo. E eles acreditam até que melhora a performance da corrida. Eu ia te perguntar da performance. Você vê Que muita legal. gente profissional correndo com essas meias. Puxa existe vida, adorei. meia e existe a polaina. A polaina eu tenho. Essa polaina também é medicinal, tá? Não é aquelas que você compra em loja de esporte. Não é para ficar bonitinho e fazer um estilo, essa aqui né? tem 20, 30 milímetros de mercúrio. Então ela realmente comprime. Quando você compra numa loja de esporte, uma polaina, é mais um enfeite, né? É um enfeitinho, uma pressãozinha. Essas não, essas tem pressão suficiente para comprimir o sistema venoso superficial. Então converse sempre, né, com quem tiver bem ali te recebendo eu jogo na loja. Tênis com essas meias. Com essa daqui. Que bacana, doutor. Olha que fantástico. Diminui Pode o risco de lesão, tá? Diminui o risco de lesão porque o músculo fica contido. Tá. Então o risco de você ter um esgarçamento muscular, que é a chamada síndrome da pedrada, nós já falamos sobre isso também, né? Ah, é verdade. Aquela dor súbita que às vezes você está fazendo exercício e não consegue pisar no chão, faz o ultrassom, tem uma lesão muscular. Isso acaba reduzindo esse risco também. Aumenta a performance. Diminui o risco de lesão muscular da panturrilha, né, que é uma área comum. E, por exemplo, se você é uma pessoa que tem inchaço na perna e você quer praticar corrida, eu acho interessante que você, com orientação, não é ir no mal. Primeiro que essa meia não compra em farmácia. É verdade. É só em loja de material médico com receita médica. Com receita médica também. Converse, então. Aí conversar com o médico para ele ver se Porque assim, olha que coisa interessante. Quando a gente fala em televisão, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Se você tem doença arterial, lembra, artéria, veia e linfático. Se você tem uma obstrução arterial, que você tem pouca circulação na perna, se você colocar uma meia de compressão de 20 e 30, pode piorar a sua circulação, porque o sangue já tem dificuldade para chegar. Entendi. E você vai comprimir, pode piorar. Então, por exemplo, pessoas que têm doença arterial, a gente não prescreve meia em hipótese alguma. Tá, olha isso. Então, por isso, como a gente colocou, o diagnóstico mais importante e orientação. Sempre com orientação. Muito obrigada, sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor... Sucesso. Obrigada sempre. E agora nós estamos em 2 horários, doutor Carlos Bessa, cirurgião vascular. Vai lá no Face, no Instagram, para você conhecer o trabalho do doutor. É Clínica Bessa, só você colocar Clínica Bessa, né, nas duas possibilidades aí de rede social, Clínica Bessa, você já encontra o trabalho dele. Sucesso. Muito obrigada, sempre às 22h30 tem mais. Obrigada, Até doutor, mais, muito bom. E já que...